Eu sou o André, você está no filme de hoje e eu assisti Assassino por Acaso, uma comediazinha bem interessante que na história nós acompanhamos um assassino de aluguel que ele vai atrás das pessoas, que ele é mal intencionado, que ele tem uma personalidade forte, mas na verdade ele é um agente da polícia disfarçado, que na verdade ele é só um professor de faculdade que está fazendo um bico pra polícia e acaba tendo que acidentalmente fazer parte de uma operação e ele acaba meio que virando o principal dessa operação, porque o que acontece? Na história, a polícia tem um assassino de aluguel fake, que eles meio que capturam na internet as pessoas que de fato querem desligar a pessoa do nosso planeta. E esse assassino fake vai lá, fala com a pessoa, deixa tudo grampeado, né? Pra pessoa se delatar. Depois que tem isso, eles prendem a pessoa. Essa é basicamente a história. O interessante, que ainda mais que aparece logo no começo do filme, é o quê? Que é levemente inspirado em fatos reais. Eu já gostei disso pela honestidade do filme. Ele não fala que é baseado em fatos reais o tempo todo, nada disso. Ele é levemente baseado em fatos reais. Outra coisa muito interessante que eu ia gostar bastante é se você se inscrevesse aqui no canal. Tem vídeos novos toda semana falando sobre filmes e séries. Dá uma olhada nos vídeos aqui no canal, eu tenho certeza que vai ter algum que você vai gostar. Sabe outra coisa que eu gostei bastante? É que ele narra o filme. Porque como é um filme de comédia, em vários momentos, outros momentos é um pouco mais suspense, mas bem de levezinho. Como é um filme de comédia, ele narrando e a gente estando na mente do protagonista é importante porque a gente consegue entender o que ele tá pensando, as motivações. Às vezes eu não curto muito essa história de ficar narrando, fica um pouco forçado porque o espectador ele cria essa tendência a ficar do lado do protagonista ou da pessoa que está narrando. Não curto mesmo esse tipo de coisa. Mas se bem feito, que é o caso desse daqui, funciona legal. Outra coisa que funciona legal, que eu tô gostando bastante de ver, é o ator, o Glen Powell, ele que faz esse agente. Eu tô gostando, assim, por dois motivos. Ele tá bem no filme, ele consegue ir mudando de personalidade, mas nós vamos falar isso em breve. Mas o que eu tô gostando é o rumo que ele tá tentando levar na carreira dele. De não se levar tão a sério, de fazer algumas comédias, uma coisa um pouco mais leve, não só ação o tempo todo. Ele tava se levando bastante a sério em Top Gun Maverick, mas ele também fez Todos Menos Você e agora tá fazendo esse aqui também, que é uma comédia, então dá pra ver que o ator tá tentando mesclar um pouco, fez Twister também, então ele tá tentando fazer essa mescla e se tornar um ator mais visível. Isso é legal e é importante, não se levar tão a sério nessa indústria. E ele manda bem, na medida do possível ele manda bem, porque afinal de contas o personagem base, o principal, que é um professor da universidade que está ajudando a polícia, é um nerdão, basicamente. Ele é fechado, ele é introvertido, as pessoas não se importam tanto com ele, ele dá aula, mas os alunos não ligam tanto. Isso é legal. Só que, quando ele tem que fazer outro personagem, ele muda bastante. Ele coloca maquiagem, ele se dedica. Por que eu falei que ele é um nerd? Porque o nerd, esse jeito pejorativo que deixaram a palavra nerd é ruim. Mas a ideia original do nerd é que ele se aprofunda no assunto quando ele se interessa muito. Que é o que foi que aconteceu nesse aqui. Ele se aprofundou. Porque ele poderia simplesmente ser ele sem maquiagem indo atrás dos suspeitos, mas não, ele faz questão de colocar uma maquiagem, de pesquisar a vida da pessoa, de se dedicar para isso. E assim, o filme é bem divididinho em 3 atos. Se você conhece a estrutura básica de 3 atos, você consegue perceber as viradas no filme. Não é tão difícil assim, que seria a introdução, o grosso da história mesmo e o clímax ali. Então tem esses 3 atos muito bem divididinhos. O primeiro ato é total. O primeiro ato, que é basicamente a primeira hora, primeiros 45 minutos do filme. Tenta reparar, em todo o filme é quase a mesma coisa. O primeiro ato é a introdução de todo o universo que precisa ser introduzido. E nesse caso o primeiro ato inteiro do filme é ele indo atrás das pessoas, se maquiando, fazendo todo esse gracejo
para depois assim aprofundar a história. Então ele é extremamente bem divididinho do primeiro, tanto é que quando aparece uma virada para o segundo ato, de fato é com quase meia hora, 45 minutos, então encaixa certinho, e o clímax também tá no momento ali certo do filme. Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, obviamente, porque essa aqui é uma crítica sem spoiler, mas mesmo assim, se tivesse spoiler, você não ia se arrepender, porque ele é divertido de ver. Ele é carismático, o ator é carismático, só que tem um pequeno detalhe que me incomodou um pouco. Ele tem um interesse romântico, que eu não posso entrar em muitos detalhes, que, sendo bem honesto, poderia ser mais bem escrito, e não ficou tão legal. Tem ali uma situação, mas poderia ser mais bem escrito. E eu gostei de alguns detalhes que o diretor coloca no filme, que é o seguinte: é ambíguo, porque ele intencionalmente faz a vítima ou a pessoa que está querendo fazer outra pessoa desencarnar da Terra, ele meio que fica ambíguo. Será que a pessoa ia fazer mesmo? Será que não ia fazer? Será que tinha essa possibilidade de fazer? Será que a pessoa só falou porque ele induziu a pessoa a falar aquilo? Então sobem alguns questionamentos que são sim interessantes, não tão aprofundados, porque afinal de contas é um filme de comédia, não precisa se levar tão a sério. Se fosse um filme um pouco mais dramático, talvez essas questões fossem levantadas, mas sendo bem honesto, não precisa, é só deixar alguns detalhezinhos ali. Outros pontos interessantes, que é id, ego e superego, que seria muito interessante você dar uma pesquisada, que é muito importante, que seria mais ou menos a divisão, pelo que eu sei um pouquinho, a divisão da nossa mente, o id, o ego e o superego, que é o que? Se você, na teoria, você cria um personagem fictício na tua mente para ele assumir, entre aspas, o controle numa situação difícil, ele assume e lentamente aquela personalidade que você tanto almeja, ela vem pra você e fica de fato. Eu sei, poderia ser muito mais bem explicado, e com certeza tem alguém no YouTube explicando 1000 vezes melhor essa situação que eu, mas o interessante é o que? Como ele faz essa mudança de personalidade para tentar pegar a informação do criminoso em potencial, ele lentamente vai assumindo uma nova personalidade. Então tem um arco de personagem que fica legal em tela. E o interessante é assim, de fato mesmo, o filme ele é muito simples no começo, muito simples. Assim, diria não só em relação ao primeiro ato, mas eu diria que quase 2/3 do filme, ele é muito simplesinho, é muito, sabe, dá pra ver que tá se formando alguma coisa, mas de fato, ele vai ficando complexo de uma maneira assim, que por um lado é previsível, e por outro a gente se surpreende em alguns momentos que você fala, tá, legal, como é que ele vai sair dessa situação? E ele sai de umas formas inteligentes. Ele consegue estruturar de uma maneira que você pega o espectador sendo um filme simples no começo, que lentamente vai introduzindo alguns elementos que vai ficando lentamente mais complexo. Isso é bacana, isso é legal. Você assistiu Assassino por Acaso? O que você achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.